Pessoal, hoje eu vim aqui no consultório para mostrar para vocês a diferença entre os desgastes dos discos. Vamos explicar isso aqui nos modelos que nós temos. Nesse modelo aqui, a gente tem um disco intervertebral de boa qualidade. O disco intervertebral é representado por essa estrutura vermelha e ele serve para dar estabilidade, movimento, carga axial na coluna, para que a gente consiga mexer a nossa coluna para um lado, para o outro, para frente, para trás. Então, através de um disco intervertebral saudável, nós conseguimos ter movimentos com a coluna, ok? Esse exemplo aqui, a gente tem um disco que já está gasto. Então, quando você coloca peso aqui em cima, quando você coloca carga axial sobre as vértebras, esse disco ele não vai suportar a carga e vai desabar. Então, observe a diferença entre um disco gasto, onde uma vértebra quase encosta uma na outra, e no disco que está bom, onde eu não consigo fazer essa pressão, onde eu não consigo encostar uma vértebra na outra. Se eu tenho esse disco gasto, esses movimentos eu não vou conseguir realizá-los. Então, quando eu tiver a carga axial sobre a coluna, eu não consigo mexer a coluna nem para um lado nem para o outro, não consigo mexer essa coluna para frente ou para trás. Eu vou ter uma sobrecarga extremamente grande nas facetas, que são as articulações, que seriam as conexões entre as vértebras. Observe esse espaço onde passa a raiz do nervo. Esse espaço a gente chama de forame intervertebral. Se eu tenho esse disco colapsado, observe como o tamanho desse forame diminui e como a raiz ela fica mais presa ali dentro. Então, o disco gasto, por vezes, em exame de imagem, quando a gente coloca um paciente deitado para fazer uma ressonância, você não vai ter uma carga axial aqui. E às vezes você vê o disco está bom. Mas quando esse paciente ele levanta da mesa de exame e coloca peso ali em cima, esse disco já vai estar gasto e já pode causar todo o dano às estruturas da coluna, necessitando de uma cirurgia. Então eu queria mostrar essa diferença para vocês hoje. Um disco saudável, que permite movimento entre as vértebras, e um disco gasto, onde a gente não tem movimento entre as vértebras. Beleza?